gente não canta essa música. Vamos cantar no final, tá bom? Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá de estarmos junto à Tua casa, junto com o Teu povo, e podemos colocar diante do Senhor também as nossas ofertas, os nossos dízimos, consagramos ao Senhor. Mas antes que elas, ou eles, a oferta e o dízimo, nós queremos que a nossa vida seja aceitável ao Senhor. Por isso sempre pedimos o perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E que não só a oferta, não só nós mesmos, mas toda essa adoração que agora te prestamos, estamos te prestando, suba ao Senhor como um aroma agradável. Abençoa, Senhor, a Tua palavra. Fica com a gente, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos conversando acerca da Igreja de Jesus Cristo. Nosso objetivo é caminhar para a comunhão melhor da igreja. E a gente se relaciona melhor com aquelas pessoas que a gente conhece. Da mesma forma, a igreja também. A gente se relaciona melhor com a igreja quando nós conhecemos bem a natureza da igreja. E nós estamos com essa temática, igreja, coluna e firmeza da verdade. Agora eu acrescentei sufixo transcendente, que está baseado em Colossenses capítulo 3, de 1 a 16. Esse é o texto básico da nossa lição. Eu quero destacar desse texto de Colossenses 3, o versículo 1, quando ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Podemos ler isso junto na sua Bíblia? Quem achar, por favor. Vamos ler juntos? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, procure as coisas que são altas, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É isso. Há uma versão um tanto diferente, a destra, a direita, a mesma coisa. Ele diz isso, né? Se vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são lá do alto, né? De Deus. Bem, como eu coloquei, igreja, coluna da verdade transcendente. Transcendente é aquilo que vai além da natureza física, vai além dos pensamentos, vai além daquelas coisas que são palpáveis ou imagináveis. A gente vive nesse mundo limitado. Nós somos limitados geograficamente em altura, eu estou sempre preso a isso: altura, largura e profundidade. Nós somos presos a esse mundo que a gente chama de mundo tridimensional. Bem, a gente também está no aspecto que a gente chama no aspecto filosófico. A gente está preso também ao passado, presente e o futuro. A gente só pode caminhar nesses três aspectos do tempo também, né? Passado, presente e futuro. Ou seja, nós estamos presos ao tempo. Nós somos temporários, ao contrário de Deus, que é atemporal, que é eterno. Se não existisse o tempo, Deus estaria ainda existindo, porque Ele não está preso ao tempo. Ainda que Ele possa intervir no tempo, Ele possa entrar no tempo, como Ele fez na encarnação, na vida em Jesus. Ele entra no tempo. Ele fica até certo ponto limitado ao tempo quando Ele se faz um ser humano, mas Ele está muito além disso. Eu disse domingo passado, Ele é imanente, ou seja, Ele vive em nosso ambiente, Ele vive na igreja, e a igreja não vive sem Ele, né?
mas ele também não está preso à igreja. Ele ultrapassa tudo isso, ele está além desse aspecto do tempo. E nesse último aspecto, que a gente chama desse temporal, ou seja, mesmo no tempo, no aspecto científico, a gente encontra as verdades científicas. Muitas verdades que foram no passado já não são mais verdades, deixaram de existir. Os homens acreditavam, por exemplo, de que a vida surgia de alguma outra, ou melhor, do nada. A geração espontânea. A ciência dizia isso. Não, a vida é espontânea, ela nasce do nada, ela vem do nada. Então fizeram aquela famosa experiência da carne, que colocaram lá envolvido com um saco de estopa, botaram no canto. Eu vou provar para vocês que a vida surge do nada. Aí passaram um tempo, aí foram lá e encontraram um monte de bichinho. Está vendo? Ninguém colocou bichinho aqui. Os bichinhos, os vermes apareceram. Aí vem o Luiz Pasteur e faz lá ele prova que a carne estava contaminada. Então, os germes, eles são produto dessa contaminação. Então, essa verdade, que era uma verdade científica, que todo mundo acreditava que a vida veio do nada, caiu por terra. No entanto, a Bíblia já diz há muito tempo, a Bíblia vem da vida. A vida procede da vida. Ora, do que Adão foi feito? Só do barro? Não, ele foi feito da vida. Que vida? Deus. Deus, por excelência, Jesus Cristo, como afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não tem vida, Ele é a vida. Nós não somos a vida, nós temos vida porque Ele nos deu. Então, verdades científicas, elas vão, com o tempo, se tem novas descobertas, elas vão caindo, elas vão desaparecendo, elas se tornam caducas, sem mais verdade. Bem, na qualidade divina, Deus, em a sua manifestação na pessoa de Jesus Cristo, como eu disse, apesar dele se relacionar com o tempo, ou melhor, ele entra na história humana, apesar dele se relacionar com o mundo, mas ele não fica preso a este mundo. Ele se relaciona, mas ele é além do tempo. Ele transcende ao tempo, ele transcende ao espaço. Você lembra de Jesus Cristo? Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente de 4 paredes. Eu estou preso a esse ambiente tridimensional. Eu não tenho como passar aqui, porque eu estou preso. Nós estamos presos a esse ambiente tridimensional, altura, largura e profundidade, mas Jesus, lembra que ele ressuscita? Ele passa pela parede. Para ele não é nada, entende? Ele não está preso a esses aspectos que sejam geográficos. E muito mais ainda na história, e as suas palavras também não estão presas ao tempo. As palavras dos homens estão presas ao tempo. Ainda aqui nós vamos prestar conta delas na eternidade. Tudo que você fala, foi de brincadeira, você vai prestar conta do que você está falando. Mas, entretanto, as palavras do Senhor, o próprio Senhor, ele não está preso ao tempo. Ele mesmo disse assim, opa, já foi. Cadê meu sermão? Foi em outro lugar. Tudo bem? Passou direto. Eu provavelmente botei outro arquivo. Então, em Marcos 13, 31, Jesus diz assim, Marcos 13, 31, se você puder achar, deixa eu ver se eu acho aqui.
Isso. Marcos 13:31 afirma isso. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, olha para cá, mas as minhas palavras não passarão. Vamos ler isso junto? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a palavra que ele fala nunca cai, nunca se perde. Ela é do tempo presente e vai ultrapassar o tempo presente. Isso quer dizer que as suas palavras, suas verdades, não são transitórias, mas pelo contrário, elas são eternas. O que o Senhor fala, o que Jesus fala em seus ensinos, é tudo isso que vai passar esse tempo. E ele disse certa vez isso também, que essas palavras dele iriam nos absolver ou nos condenar. Entende? Porque ele diz, né? Aquele que está nele é nova criatura, diz o apóstolo Paulo. As coisas velhas se passaram, mas que tudo se faz novo. E aí a palavra de Deus vai dizer cada vez mais ainda. Para então afirmar que a igreja é a coluna e firmeza da verdade transcendente, em última análise, é reconhecer que as suas palavras não são palavras da própria igreja. Entende? Não são palavras nossas. Aqui, o que deve dirigir a igreja é a palavra eterna. São os conceitos eternos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas as palavras, sim, é de Cristo. E sobre ela e em defesa delas é que a igreja se perpetua também para a eternidade. Nas palavras de Cristo, que não são transitórias, são eternas. Então, a igreja tem essa responsabilidade de pregar e viver a palavra que é eterna. Então, não serão os conceitos dos homens, não serão os meus pensamentos que devem dirigir a igreja. Pastor, você está falando isso, mas a palavra de Deus não fala bem isso, não. Então, peraí, então vamos na palavra de Deus. O texto da palavra escrita em Colossenses 3, de 1 a 16, está escrito assim. Colossenses 3, de 1 a 16. Está escrito assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, das quais também em outro tempo andaste quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, já vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestido, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim... Não trouxe, esqueci de trazer outro.
a bateria. Sobretudo revestido de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em todo, em corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pelo menos dois grandes ensinos que eu tiro desse texto. Tem muitos ensinos desse texto. Eu estava destacando o versículo 16 durante o louvor, mas eu quero destacar dois grandes ensinos que para mim é bem interessante. Primeiro ensino que eu tenho desse texto, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade transcendente pelo novo nascimento. O versículo 1, esse que nós lemos anteriormente, vai fechar, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A igreja é composta por pessoas regeneradas. O que é a regeneração? Regeneração é novo nascimento. Gênesis, né? É nascido novamente. Então, igreja de Cristo é composta de pessoas que nasceram de novo. Não há como viver a igreja de Cristo se não passar pelo processo de regeneração, ou melhor, o processo de novo nascimento. Não tem como fazer parte de verdade, porque tem pessoas que entram, fazem parte da igreja, mas não nasceram de novo. Às vezes é da boca para fora. Eu já vi gente se fazer cristão para casar com a crente. Infelizmente eu já vi pastor fazer isso. Eu fui fazer um casamento uma vez. Aliás, uma jovem que foi aluna de escola bíblica dominical, eu era professor na ocasião, o rapaz disse para mim assim, eu não era pastor deles não, já era pastor, mas em outra igreja. O rapaz disse para mim assim, olha, o pastor dela falou assim, se eu me batizar, eu faço o casamento de vocês. Aí o rapaz, não cristão, ia dizer, pastor, eu posso enganar o senhor, mas eu não engano a Deus. Coisas estranhas, né? Essa não é a palavra de Deus. Não é. É aquele lance, a gente vive da palavra de Deus. Mas a igreja vive pela palavra. Mas aquele rapaz acabou ensinando o pastor, né? O pastor apareceu o curso aí, não está funcionando em alguma coisa. Mas a gente vê isso, já encontrei pessoas que casaram para, quer dizer, se batizaram para casar, mas não tinha nada de fé, não tinha nada. Depois que casou, nunca mais foi à igreja. Mas para fazer parte da igreja verdadeira, aquela que vai transcender esse tempo, que vai para a eternidade com Deus, é necessário essa regeneração, é nascer de novo. O versículo 12, falando acerca daqueles que, de João capítulo 1, versículo 12, que fala sobre essa regeneração com esse novo nascimento. Ele diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa regeneração é esse novo nascimento, quando você recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, Ele perdoa os seus pecados, agora você nasceu espiritualmente. Isso é um chamado segundo nascimento. Ele é muito bem explicado, simbolizado no batismo nas águas, no nascimento. Ele disse, já ressuscitaste com Cristo. Ressuscitou significa que você estava morto. Então, quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, eu estou dizendo que eu estou morrendo para o mundo. Agora, quem vai dominar a minha mente e o meu coração deve ser Cristo. Então, quando eu estou sendo imerso nas águas, eu estou sendo sepultado. Está simbolizando que eu fui sepultado, morri para o mundo. E quando eu sou levantado, eu estou simbolizando que eu renasci para Deus.
o novo nascimento é o processo fundamental para essa igreja. Isso significa que o ressuscitaste com Cristo, morremos para o mundo, renascemos para Deus. Daí segue a afirmação que o apóstolo Paulo fala: busque as coisas que são de cima. Agora, os preceitos, os princípios que devem dirigir a minha vida não são mais os princípios e preceitos dos homens, não é a tradição da minha mãe ou do meu pai, mas é a tradição, são os ensinos de Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja, enquanto coluna e firmeza da verdade, transcende e deve viver pela palavra de Deus, tanto em pensamento quanto em prática. Os padrões de condutas colocados para a igreja são bem claramente dispostos, principalmente no Sermão da Montanha. Mas nesse próprio texto ele diz: tire a raiva de vocês, quem praticava mentira não pratique mais. Ele vai dizer: lança fora as impurezas, tudo isso que são preceitos dos homens. Entretanto, deixa eu ligar aqui, está um zumbido. Que foi no computador. Tá. São 10 vezes. Isso. Então, os princípios que devem reger a nossa mente devem ser os princípios da palavra de Deus, que são os princípios eternos. E o Sermão da Montanha, Jesus diz alguns que foi bem clássico. Ele diz em Mateus 6,19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós, onde? Tesouro aonde? Tesouro no céu. Em Mateus 6,33, também é bem conhecido: mas buscai primeiro, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o princípio. Agora, não é o princípio da humanidade, não é o princípio dos homens. Ele não diz: buscai primeiro o reino de Deus. Não, primeiro a minha vontade, primeiro o que eu quero, primeiro o meu bolso. Não é assim que deve ser naqueles que vivem a igreja de Cristo, que nasceram de novo. Em primeiro lugar, o que eu estou fazendo vai servir para o reino de Deus? Não, só para mim e para a minha família. Se sobrar, vai servir para o reino de Deus. Eu quero dizer que o reino de Deus é mais do que a igreja. Tem gente que pensa que o reino de Deus é a igreja. Não. O reino de Deus é muito mais do que a igreja. Ele se expande. Mas ele diz, primeiro, o reino de Deus. Em Mateus 5, 43 e 44, ainda desse Sermão da Montanha, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Olha, não é isso que o mundo vai ensinar. O mundo vai ensinar odeie o seu inimigo. Se possível, jogue uma maldição. Se possível, fale mal do seu inimigo o tempo todo. Mas não é isso que o princípio da palavra de Deus, dos princípios eternos, das coisas que são de cima, nos ensina. Bendizei os que falam mal de vocês. A nossa tendência falou mal de mim uma vez, eu falo 2 vezes mal para você. Ele tem muito defeito porque fez isso. Mas como é que eu vou encontrar alguma coisa boa nessa gente que só fala coisa ruim? Esse é um tempo difícil, sabe? A gente vê muita coisa errada, nossos governantes fazendo coisas que a gente tem dificuldade, e a tendência é a gente falar mal deles também. Não, eu tenho que encontrar alguma coisa boa. Não tem alguma coisa boa nele. Ele é um pecador e carece da glória de Deus, carece da graça de Deus. Já é alguma coisa muito boa, né, para se dizer. Mas, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, Ele faz chover sobre os bons e os maus. Ele faz brilhar o sol sobre os bons e os maus. Segundo lugar, a igreja é coluna e firmeza da verdade transcendente pela perpetuação da vida humana.
Colossenses 3,4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com eles. Eis aqui uma grande questão da vida, tanto do aspecto filosófico quanto do aspecto científico. Qual é o propósito maior da ciência? Sabe qual é o propósito maior da ciência? É fazer a vida durar mais. Por isso corre atrás de novas medicações, novas técnicas. Isso não é ruim, mas é o propósito. E, se possível, filosoficamente ou poeticamente, achar a fonte da juventude. Alguém achou a fonte da juventude? A gente vê nos filmes, né? Todo mundo atrás da fonte. Ninguém quer ficar velho, ninguém quer morrer. Quem quer morrer, me diz? Ninguém quer morrer. Em sua consciência, ninguém quer morrer. É claro que às vezes a pessoa fica tão triste, tão depressiva, que ela acaba querendo morrer, mas no modo saudável, mente saudável, coração saudável, a pessoa quer viver mais. Então a ciência, ela procura isso, de perpetuar a vida, e, se possível, impedir que a pessoa morra. Mas não só isso, mas tenha uma qualidade boa de vida também. As duas coisas caminham, não é isso? Mas ela nunca vai encontrar a vida eterna. Porque a vida eterna, o caminho que Deus deu para que a vida eterna seja alcançada, não foi através da política, não foi através da educação, não foi através da medicina. Vida eterna, não. Vida eterna, o Senhor deu essa missão de compartilhar à igreja. E a vida eterna está na igreja, porque Cristo está na igreja verdadeira. E é essa vida eterna que habita em nós, que faz com que a igreja possa transcender esse tempo presente. Ela vai estar na eternidade. Quando ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele. Parece que ele está já falando aquilo que diz em Tessalonicenses, se me falha a memória, no capítulo 4, quando ele diz que no último dia, quando Cristo voltar, ele vai voltar com os anjos e com aqueles que morreram em Cristo. Né? Meu papai, minha mamãe, que está lá com o Pai do céu, vai voltar. Mas vai voltar aqui. Para que? Aguardando a ressurreição do corpo. O corpo vai ser ressuscitado e ele vai se unir novamente. Eu acho muito interessante isso. E aí tem Cristo manifestando-se e a vida eterna habitando plenamente em nós. Eu acho ainda bem interessante, em João capítulo 5, de 24 a 25, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, de 24 a 25, ele diz, quem crê nele, naquele que o enviou, já passou da morte para a vida. Isso significa, meus irmãos, que a eternidade já habita em nós. Nós não viveremos na eternidade, nós já estamos na eternidade. Até certo ponto já vivemos isso espiritualmente. Porque vamos partir do princípio que morte é separação, certo? O meu espírito se separa do corpo, eu sou morto, certo? Morte física. Morte espiritual é quando o homem está separado de Deus. Então o homem está morto espiritualmente, separado de Deus. Ora, se eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu tenho comunhão com Deus. E se eu tenho essa comunhão que Jesus Cristo proporcionou a mim, a você, então a vida eterna já entrou em mim, a vida eterna já entrou em você. Eu costumo dizer no sepultamento dos servos de Deus
que ele não morreu, ele mudou de endereço. Deixou de morar lá na rua, onde eu moro mesmo, deixa eu falar a minha rua, que é a mesma rua que ele até sabe. Deixou de morar lá, vai morar no céu, entendeu? Mudou de endereço. Mas não, a vida eterna já está em nós, porque Cristo já está em nós, entende isso? Em verdade, esta verdade é presente aqui, como diz, é imanente aqui, porque Cristo habita em nós, mas ela transcende ao tempo e ao espaço. Então, se já ressuscitaste com Cristo, princípio fundamental, o princípio que deve reger a nossa vida são os princípios eternos da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a viver esses princípios. Amém? A gente ia cantar um hino, mas a minha bateria acabou. Eu botei a bateria numa outra bolsa, esse negócio de várias bolsas não dá certo. Acabei não trazendo. Mas vamos